Olá, esse é o meu projeto de arquitetura. Então, ele é um Falcon 8, desenvolvido em 8 bits. Então, ele é monociclo, ele tem todos os circuitos. Então, ele tem o IF, Instruction Fetch, o Engine, o Instruction Decode, o dado de controle, o banco de registradores, a ULA e a memória RAM. Então, como ele funciona? Nós temos aqui em cima o Instruction Fetch, que ele vai pegar para nós, ele vai guardar para nós a memória ROM, onde tem as instruções que nós vamos acionar aí no nosso circuito. Nós temos também já o caminho de branch, então nós temos aqui embaixo um somador. Então esse somador aqui, ele vai fazer mais ou menos igual ao somador de cima, que é o somador do PC. Então, quando for acontecer um desvio no nosso sistema, ele vai estar, com a ajuda do MUX aqui, ele vai estar informando para nós qual que vai ser a nova entrada do PC. Então, no MUX aqui, nós temos o PC Search, que ele vai informar para nós aqui se ele for 0, 1. Então, se ele for 0, o PC continua normal, PC mais 2. Se ele for 1, então aconteceu um desvio em algum lugar. Então, o próximo PC não vai ser PC mais 2, então vai ser o PC mais imediato. Então, o imediato não passa daqui. Então aqui nós temos dois splitters, que o que acontece? Dois distribuidores, que eles vão estar para nós fazendo o quê? Quando acontece o clock, o nosso PC é PC mais 2. Então pode acontecer de, de o PC ele tá dando PC mais 2, PC mais 4, e pode ocorrer de ele pular alguma instrução. Então esse splitter aqui, ele já serve já para nós, já para não deixar isso tornar. Então pode ir com o PC mais 4, mas nós estamos na segunda instrução. Mas só para fins de proteção, né? Não que isso vai impactar alguma coisa mais aí. Voltando para main, nós temos aqui o nosso instruction decode, que ele vai estar para nós aqui, gerando os nossos imediatos. Então nós temos a instrução chegando aqui, ele vai ser dividido em opcode, em RD, RS1, RS2 e funct. Nós temos aqui o imediato 6-bit, que vai estar gerando o do tipo I, o tipo S e o B, e o do tipo jump, que é o tipo J. Ele vai estar usando o funct, o RS1 e RS2. Nós temos aqui os campos aqui com armazenando as quantidades de bit. Então aqui no Structure Decode, para a criação desses imediatos, nós usamos o nosso cartão de referência, que ele está aqui em cima. Para a criação do decode, então nós temos do bit 12 ao 15 o P-code, do 9 ao 11 RD, do 6 ao 8 RS1, do 5 ao 3 o RS2 e do 0 ao 2 o funct. Então aqui foi o que auxiliou nós aí na criação dos imediatos. Voltando aqui embaixo, no engine, que é o gerador dos imediatos, nós tem o seletor, então, quem que vai passar o código para selecionar o tipo de imediato. Então nós temos aqui eles fazendo a extensão de sinal, extensão de bit, então pode chegar a 6, mas sempre vai sair 8 bits. Então, partindo da ideia do MUX lá do PC, nós temos o MUX, que ele vai usar como um sinal de controle o inicial lá em cima, que ele vai informar para nós. Se ele for 0, 0, 1, ele vai passar o tipo J, que ele está aqui embaixo, aqui, ó, o tipo J na porta 4, na entrada 4. Então o tipo J vai passar para o imediato, para o turno imediato. O imediato vai estar sendo enviado lá para fora do circuito. Aí então, passando para a nossa unidade de controle, é aqui na unidade de controle que são guardados todos os sinais, né? Como o próprio nome já diz, os sinais de controle. Passa para nós o opcode, então o opcode aqui do lado é o que vai ser quando chegar aqui. Então ele todo zerado vai ser do tipo R, então tem aí do tipo B, do tipo J. Então dependendo do opcode que entrar aqui, ele vai sair ele vai sair um sinal. Então, se nós colocarmos aqui ele todo zerado, tipo R, já apontou para nós aqui. Vamos colocando o tipo S. Então, se nós colocarmos 1 e 1, então o tipo S aqui, ó, ele já foi ativado. Então, ele fazendo essa sinalização, ele vai mostrar para nós aqui o Allo Source, ele vai mostrar 1, e o tipo S, então foi 1. Então, foi ativado. Esses sinais de controles aí, eles precisam estar ativos aí. Então, voltando nossa main, nós temos o BR, o nosso banco de registradores.
Então nós temos 8 registradores, do R0 até o R7. Eles vão armazenar para nós aqui os dados que chegarem aí das outros circuitos. Então nós temos o RS1, RS2 e o RD, e a data, então, o que vai ser inscrito em cada um dos registradores. Nós temos aqui um hash write, que ele vai estar mostrando para nós aí quando que a escrita vai estar sendo habilitada. Então aqui embaixo nós temos os MUX. O primeiro demultiplexador, ele vai informar em qual dos registradores ele vai estar sendo gravado, então se caso chegar aqui no RD, então o registrador de destino for o R5, o pino do R5 aqui, ele vai estar acionando e a leitura e a escrita vai ser feita lá. E aqui nos MUX, ele vai estar pegando aí a saída dos Qs e passando para o RD1, né? RD1 e RD2, que seriam as saídas do banco de registradores. Aqui em cima, nesse MUX primeiro, ele vai estar informando para nós qual que vai ser a saída. Então nós temos uma porta short aqui, uma porta OR, informando aqui se ele é ou uma escrita na memória ou ele é um branch. Então essa porta OR que vai informar para nós aí se o RS2 vai ser uma escrita na memória ou vai ser um branch geral aí, né? Então, vindo para cá no MUX, então esse MUX aqui, ele vai informar para nós qual que vai ser a entrada do RD2, no caso o Search 2 para ULA. Quando acontecer uma operação do tipo I que envolve imediato, ele não vai passar o ES2, então ele vai passar o imediato. Quando acontecer da instrução do tipo I for acionado, a LUSERC vai se tornar 1 e vai enviar um sinal de seleção para o MUX, fazendo assim então que o imediato passe e não o RS2 passe. Então fazendo que a ULA ali trate o RD1 mais o imediato, fazendo a instrução do tipo I. Aí então nós temos aqui a nossa memória RAM com as respectivas entradas. Nós temos um MUX aqui para o write back, então ele vai passar para o write back se ele for o resultado da ULA ou se ele for o resultado da memória RAM. E aí nós temos a seguinte questão. Foi passado para nós os testes do sistema de frenagem inteligente, que o nosso processador foi criado para atender esses requisitos aí. Então nós temos aí na memória RAM o endereço do X10 ao X13, que vai gravar para nós a distância atual, a velocidade atual e a distância segura e a velocidade permitida. Nós vamos ter ali o endereço de X20 e X21, que vai ser o comando de freio, no caso, qual que vai ser a intensidade do comando do freio, o status do sistema. E aí, como foi criada, né, a lógica por trás aí. Se a distância atual for menor que a distância segura, então, se a velocidade atual for maior que a velocidade máxima permitida, ele vai cair em 3 situações. Aqui para baixo ele tem o crítico, que seria o alerta, ou que seria o crítico, seria a emergência, o alerta e o normal. Então, no crítico ou emergência, ele vai apontar 2. Então, no endereço de X2, no endereço de X2, de X20, X21, ele vai apontar para nós que ali o acionamento foi crítico, foi emergencial. Então, ele vai estar retornando para nós 2. No alerta, ele vai retornar para nós 1. E o normal, ele vai estar retornando para nós 0. Então, aí, fazendo os testes, né? Aqui, então, nós temos a nossa ROM. Aqui são já as instruções prontas para carregar na memória de leitura. Vindo para o LogSim, nós temos a nossa memória RAM já preparada. Então, aqui no FET, nós temos as instruções carregadas da memória ROM, que são as mesmas que estão aqui. Aqui tem as explicações, né, do que vai acontecer. Então, ele vai pegar no primeiro conjunto de instruções, você vai pegar a distância atual mais a distância segura. Então, ela vai fazer uma verificação de x3 for igual a 1. Então, a distância atual for maior que a distância segura. Ele vai estar retornando para nós aí a situação crítica, né, a situação de alerta. Então, iniciando a primeira instrução, aqui a operação normal.
Então nós temos o 32, o 28 e o 3C. Vamos confirmar se é isso aí mesmo. Então aqui na nossa memória RAM, nós tem o 2C, o 3C, o 2 e o 1, que eu acho que é esse aqui, que é o caso aqui de cima, que é o caso de emergência, como eu estava falando anteriormente. Então nós temos na linha 0C 2 e 3C, todos em hexadecimal. No 12, o 3 e o 1E. Então, o nosso resultado esperado no x20 e no x21 é 2. Então, na teoria, aqui teria que sair 2. Nós vamos estar, então, iniciando a simulação do nosso projeto e vamos estar startando o clock. Então, aqui do lado ele vai mostrar para nós o estado aí dos registradores. Ele vai estar rodando as instruções e pegando aí a distância, a velocidade e as demais informações. E aí chegando mais ou menos perto do fim, ele vai estar informando para nós aí qual que é o estado, né? Então do nosso programa. Então aqui ele finalizou, o PC já chegou no limite e ele trouxe para nós aí então as instruções aqui no caso a saída esperada que nós queríamos, né? Nós passamos aí a distância e a distância atual é a segura, então, e a velocidade máxima, então ele entendeu como se fosse um caso de emergência, então, e a saída esperada foi 2 e 2. Então foi atendido aqui na memória RAM. Vamos partir para o próximo caso, o caso normal. Então nós vamos colocar esses 4 parâmetros aqui na memória, que é o 32, o 28, o 03 está aqui e o 3C. Então, nesse caso, vamos zerar lá, vamos zerar todo o nosso circuito, zerou, e vamos iniciar a nossa simulação novamente. Então, o nosso resultado esperado é 0, o 2 está aqui, ele vai sobrescrever, vamos colocar o sistema para rodar. Então, ele pega o 32, pega o 3 e vai pegando as outras instruções que pedem o conjunto da instrução, e ele vai estar trazendo para nós aí, então, os resultados esperados, ó. Então, como ele era uma operação normal, nós obtivemos nos endereços 20 e 21, 0 e 0. Então, anteriormente, ele estava como 2 e 2, porque era um caso de emergência. Então, agora ele sobrescreveu, como a memória RAM ele pode sobrescrever sem problema, ele não faz a leitura desses dois campos, ele sobrescreve, e nós temos o nosso resultado esperado, a nossa saída esperada, que é o 0 e o 0. Então, caso de alerta, né? Para caso ali ele está na distância meia não tão segura, na velocidade não tão boa, mas ainda assim não é um caso de emergência. Vamos colocar as devidas informações, o 2 e o 14. O 2 e o 14, o 3 e o 1E. Então, a nossa saída esperada aqui, ele é 1 e 1. Vamos estar reiniciando o nosso circuito, como se diz aqui, zerado. Desligar o pino, né, porque senão não funciona. Vamos estar iniciando a nossa simulação. Ele vai estar pegando então as informações referentes à distância, à velocidade, e vai estar trazendo para nós aí a questão de alerta. Então ele vai estar trazendo para nós aí no 20 e no 21 os números em questão, que é 1 e 1, né? Então logo está chegando ao final aí. E agora para nós, no 20 e no 21, ele traz 1 e 1. Informando para nós então que a situação que o carro se encontra agora é uma situação de alerta, não é de emergência e também não é normal. Para a criação do circuito, eu tive bastante problemas aí com a parte dos sinais e da criação da memória RAM aí em si. E um deles aí foi na parte dos branches, né? Porque tinha algumas vezes que aqui no instruction fetch eu via
que a próxima instrução era realmente a instrução de PC mais imediato, porém não acontecia realmente o salto, né? E aí bateu um pouco a cabeça aí e conseguiu resolver. A parte que eu achei assim a mais complicada foi a unidade de controle, por ter várias e várias instruções aqui. Para criar esse circuito aqui foi o que visto mais demandou trabalho. Mas fora isso, foi usado bastante a documentação que estava disponível para nós na, na, na- no, 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 no nosso no Moodle. E aí, então, os resultados esperados. Teve aqui, então, a nossa tabelinha aqui de casos de descrições. Então, nós testamos os cinco casos do módulo que era obrigatório. Então, o que saiu foi isso. Foi aprovado o nosso projeto. Então, ele funciona para o sistema de frenagem. Então, para a criação aí do pipeline, que seria já um módulo aí adicional, ele teria que ter várias mudanças. Então aqui não tem nenhum tratamento de erro, não tem nenhuma dependência de dado, nenhuma dependência estrutural, então não tem nada construído. É, Porém, para um circuito monociclo aí de 8 bits, eu achei que ficou não muito bem. Ficou bom, ficou funcional, funcionou bem. Não teve percas de nenhum dado, então todos os dados saíram corretamente, não teve inversão de bit, não teve troca de bit. Porém, é um projeto, um trabalho que demanda muito esforço e também muita paciência, porque quando eu estava criando o primeiro Instruction Fetch, você via. Aqui você dava o clock, você via as coisas acontecendo, né? Então aqui ficou um pouco mais fácil, né? Foi, digamos assim, a parte mais fácil de se criar foi o IF aqui, né? Foi a Instruction Fetch. E agora as demais, se você não tiver um pino de prova ou colocar alguma coisa assim para você saber o que está acontecendo, você fica muito perdido. Então você não consegue se localizar. Até daria para mostrar agora qual que é aqui no Instruction Fetch, até vou fazer isso para ver as opções de salto, né? Então vamos estar reiniciando o nosso sistema, vamos estar deixando, opa, aqui, vamos estar deixando a situação em alerta e vamos ver como é que o Instruction Fetch se comporta, né? Aqui na questão de saltos e condicionais. Vamos estar startando novamente, então ele está dando o clock, nós estamos nas instruções aqui. Então aqui é bacana, ó, você vê que ele salta, então ele vê que tem uma condição que não agrada a ele, então no caso, quando dá um jump ou um back, ele salta para as operações que são, no caso, as de sequência. No caso, deixa eu finalizar, já mostrei o que eu queria, que era ele saltando aqui na memória RAM, aqui no documento. Então ele o normal. Então ele faz os saltos aqui, etc. Quando ele chega num parâmetro, ele não é atendido, ou quando ele é atendido, então ele faz esses saltos aí. Eu achei muito interessante. Demandou bastante serviço, mesmo parecendo tão simples, mas ele demandou bastante serviço, bastante paciência para fazer ele aí, porque ele não é um negócio tão trivial para ser feito, né? Tem sua complexidade aí, é um negócio diferente, né, do que nós estamos é, meio que acostumados a fazer. É um negócio que nem a professora fala, tem que escovar os bits, a gente até usou para a criação das operações, a gente usou o RAS Assembly, que é o que foi indicado para nós construirmos as operações ali em hexadecimal. Então, as minhas conclusões é que os módulos ali que são obrigatórios, que é a criação do circuito em 8 bits, foi atendido. Ali a parte da frenagem, né? É, a parte aqui do sistema de frenagem inteligente com os endereços certos das memórias, as saídas corretas, as saídas as saídas ali, é, as saídas que nós tínhamos esperado foi atendido. Eu acredito que
para um projeto em monociclo, usando aí as operações do tipo ER, do tipo I, do tipo S, do tipo B, ele atende bem e mostrou ser um projeto desafiador, né? Porque ele demandou aí muito serviço, porque ele não é um negócio muito simples de fazer, não. Mas enfim, toda a parte da documentação está disponível no GitHub, de como foi feita a unidade de controle, todo o passo a passo de como foi feita as criações, está disponível lá. E isso aí.